A história de Daniel se desenrola na antiga Babilônia, uma época de grandes impérios e reis poderosos. Daniel era um israelita levado cativo após a queda de Jerusalém. Agora, ele servia ao rei Dário, que governava com autoridade o vasto reino da Babilônia. Apesar de estar em uma terra estrangeira, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus. Ele não era um cativo comum. Daniel era sábio, e sua sabedoria o levou a cair nas graças do rei. Dário planejava colocá-lo como administrador de todo o reino devido às suas qualidades excepcionais. A integridade de Daniel e sua dedicação aos seus deveres eram incomparáveis. Sua ascensão ao poder foi tanto uma prova de suas habilidades quanto de sua fé. No entanto, a Babilônia também era um lugar de intriga e inveja. O sucesso de Daniel não agradou a todos. Ele era um estrangeiro, e sua ascensão despertou a inveja entre os outros oficiais. Eles estavam determinados a encontrar algo contra Daniel para derrubá-lo. Contudo, não conseguiram encontrar nenhuma falha nele, pois ele era confiável e diligente. Em tal ambiente, Daniel se destacou como um farol de fé e integridade. Suas ações eram guiadas por sua devoção a Deus, o que o diferenciava dos outros. Sua história é um lembrete de que, mesmo em situações desconhecidas e desafiadoras, manter os próprios valores pode levar a resultados extraordinários. Os oficiais da corte conspiraram para derrubar Daniel. Eles sabiam que não conseguiriam encontrar falhas em seu trabalho, então decidiram atingir sua fé, que era conhecida por todos. Eles se aproximaram do rei Dário com um plano. Os oficiais bajularam o rei, sugerindo um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. O rei Dário, inconsciente de suas verdadeiras intenções, concordou. Ele emitiu o decreto, que era irrevogável sob a lei dos medos e persas. Os oficiais ficaram satisfeitos. Eles sabiam que Daniel jamais deixaria de orar ao seu Deus. Este decreto era uma armadilha, criada para acabar com a ascensão de Daniel ao poder. O decreto era um teste de fé. Ele desafiava Daniel a se conformar ou a permanecer firme em suas crenças. Os oficiais observavam tudo de perto, ansiosos para pegá-lo em desobediência. Eles estavam confiantes de que Daniel não comprometeria sua devoção a Deus. O plano deles era astuto: usar a autoridade do rei contra seu conselheiro de maior confiança. Era um exemplo clássico de como a inveja e a ambição podem levar as pessoas a tramas e mentiras. No entanto, isso preparou o cenário para uma intervenção divina que ninguém poderia prever. Daniel sabia sobre o decreto, mas sua fé era inabalável. Ele ia ao seu quarto 3 vezes ao dia para orar, como sempre fazia. Ele abria as janelas em direção a Jerusalém e se ajoelhava para agradecer a Deus. Suas ações não eram escondidas, elas eram um testemunho de sua fé. Para Daniel, a oração era uma fonte de força. Ela o conectava a Deus, proporcionando paz em meio à adversidade. Ele valorizava seu relacionamento com Deus mais do que sua própria segurança. Sua fé não era apenas uma questão privada, era uma declaração pública de sua confiança em Deus. Os oficiais logo flagraram Daniel orando. Eles foram ao rei, ansiosos para relatar sua desobediência. Eles lembraram Dário do decreto e de suas consequências. O rei ficou angustiado, percebendo a armadilha armada para Daniel. Mas a lei era clara, e nem mesmo o rei poderia mudá-la. A fé inabalável de Daniel serve de inspiração. Ela mostra que a verdadeira integridade envolve manter-se firme em suas crenças, independentemente das circunstâncias. Sua confiança em Deus era mais poderosa do que qualquer decreto terreno. Isso nos lembra que a fé é o alicerce da força e da coragem. Daniel foi jogado na cova dos leões. Era para ser uma morte certa. Mas a fé de Daniel era mais forte que o medo. Ao encarar os leões, ele confiou em Deus completamente. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. No dia seguinte, o rei Dário correu para a cova. Ele chamou por Daniel, esperando contra todas as esperanças. Para sua surpresa, Daniel respondeu. Ele estava ileso. Ele disse ao rei que Deus havia enviado um anjo para protegê-lo. Foi um milagre, um testemunho do poder e da proteção divinos. O rei ficou radiante de alegria.
Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Os oficiais que conspiraram contra Daniel foram punidos. Dário então fez uma proclamação. Ele declarou que todos em seu reino deveriam honrar o Deus de Daniel, pois ele era o Deus verdadeiro e vivo. Este evento milagroso mudou tudo. Ele demonstrou o poder da fé e da intervenção divina. A libertação de Daniel não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma vitória para a própria fé. Mostrou que Deus honra aqueles que permanecem firmes em suas crenças, não importa quais sejam as probabilidades.